Disciplina de Língua Portuguesa, professor Maurício Trindade. O tema da aula de hoje é a sintaxe. Os nomes dados aos tipos de sujeito, isso é, em sintaxe, a função que cada termo desempenha dentro da estrutura, oração. Sujeito simples. É quando na frase existe uma ação sendo praticada por um núcleo, no singular ou plural. Por que o núcleo? Porque nem sempre o sujeito simples é uma pessoa. Pode ser, por exemplo, um grupo, turma, bando, orquestra, um numeral, 2, 6, 5. Um pronome, ele, ela, nós. Uma palavra substantivada, ou falar, ou sonhar. O sujeito é uma função sintática que indica a pessoa ou objeto sobre quem se declara algo. Além disso, pode ser determinado ou indeterminado. O sujeito compõe o chamado termo essencial da oração. Tipos de sujeito. Sujeito simples só tem um núcleo. Sujeito composto, 2 núcleos. Sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Eu, com os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, quando esses pronomes forem ocultados pelo verbo. Nesse caso aqui do sujeito oculto, eu vou trabalhar sempre com sujeito oculto. Então, quais são os nomes dados para o sujeito oculto? O sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Sujeito indeterminado, o quarto, e sujeito inexistente é o quinto. Nós vamos trabalhar primeiramente com sujeito simples. Observação, macete para descobrir o sujeito da oração. Pergunte ao verbo usando para um ser quem e para objeto e os demais o que. Exemplos. Eles foram à padaria. Eles, sujeito simples. Aqui já está feita a análise da sintaxe no caso, né? Eles, sujeito simples. E eles é o núcleo. Eles, o sujeito simples, só tem um núcleo, ok? Vamos para a próxima aqui. E o predicado do sujeito for uma padaria. A partir do verbo, tudo que se fala do sujeito é predicado. Filomena e Carlos são amigos da infância. Filomena e Carlos, sujeito composto. Por que composto? Porque temos 2 sujeitos, ok? E esses 2 sujeitos estão unidos com a conjunção. Aqui, sujeito e Carlos. Filomena, vírgula, Carlos, 2 núcleos. Predicado do sujeito são amigos de infância. Então, a partir do verbo, tudo que se fala do sujeito é predicado. Então, para o próximo. Atividade 2. Seguindo as regras especificadas acima, destaque o sujeito, núcleo e predicado das orações abaixo. Então, vamos lá. Sujeito simples. É o contrário aqui. Maria. Sujeito simples. Sujeito simples. Qual o núcleo? O núcleo é Maria. Nesse caso, se eu colocar só foi ao mercado, quem foi ao mercado? Qualquer regrinha que fala assim, você pergunta ao verbo quem foi ao mercado? Maria. Então Maria é o sujeito e ao mesmo tempo é o núcleo. Maria, núcleo. Núcleo, ok? O predicado. Foi ao mercado. Predicado. Ok? Então, essa aqui é a análise da sintaxe, ok? Nós temos a nossa oração, né?
E essa análise da sintaxe trabalhando 3 conceitos de análise da sintaxe. Ok, vamos para a nossa segunda aqui. Opção B. Ela comprou arroz e feijão. Ela, sujeito simples. Aí, usando o macete, você vai perguntar quem comprou arroz e feijão? Ela. Então, ela, sujeito simples, e ela é o núcleo. Ela, núcleo da oração. Comprou arroz e feijão. Desculpa, pessoal. Arroz e feijão, predicado. Ok? Então temos aqui a oração. A nossa oração. E aqui está a nossa análise da sintaxe. Próxima. Opção C. O mercado estava lotado. O mercado estava lotado. Então tem sujeito, o mercado, sujeito, ok. Mas como, isso eu estou na dúvida saber qual é, essa pergunta é o verbo. Quem estava lotado? Ou melhor, quem não, nesse caso, o que? O que estava lotado? O mercado. Então o mercado é sujeito simples, tem só o mercado lotado. No qual núcleo? O núcleo, qual que é o mais forte? O mercado, ok? Então tem um núcleo, mercado, núcleo da oração. Nesse caso, o artigo cai fora. É só o mercado. O mercado, no caso aqui, é o mais... Esse só é o núcleo. O sujeito é o mercado. Acompanha o artigo. Agora, o núcleo é só o mercado. Estava lotado. Lotado. Predicado. Tudo que se fala do sujeito é predicado. Então aqui eu tenho meu predicado. Que é estava lotado. Para a opção B. Arroz e feijão é o prato principal. Ok. Arroz. Um macetezinho perguntar para o verbo ali. O que é o prato principal? Arroz e feijão. Então, arroz e feijão é o sujeito. Arroz e feijão. Arroz e feijão, sujeito. Composto. Por que composto? Eu tenho dois aqui, ó. Tenho arroz e tenho feijão. Então tem dois sujeitos aqui. Então o conceito disso aqui é sujeito composto. Ok? Vamos para o próximo. E núcleo. Núcleo, arroz, feijão. Igual núcleo. Núcleo da oração.
Tá, núcleo. Tá, e predicado. Qual é o meu predicado ali? É o prato principal. Principal. Contrário. Esse é o meu predicado da oração. Meu predicado do sujeito. Então, mais uma análise da sintaxe. A função que cada um desempenha dentro da estrutura. Bem diferente da morfologia, né, gente? Bem diferente. Vamos para a próxima aqui, mais um pra gente fazer. Acredito que vocês já têm uma noção como que se trabalha essa questão, né? Está minúsculo. Os alunos foram aprovados. Os alunos, ok? Então, se pergunta o verbo, quem foi aprovado? Nesse caso é ser, eu posso usar quem, né? Quem foi aprovado? Os alunos, ok? Então, os alunos. Alunos. Sujeito. Simples. Oh, mas está no plural ali, mas é sujeito simples mesmo. Não importa se é no singular ou no plural, vai ser sempre sujeito simples, ok? Qual o núcleo? Alunos. Alunos. Núcleo. Núcleo. Alunos. Tá. E predicado? Foram aprovados. Ok, é bem tranquilo, são 3 conceitos, né? Sujeito, núcleo e predicado. Na sequência a gente vai ver outros tipos de análise da sintaxe. Vamos lá então. Todos estão em quarentena. Opa! Todos então estão em quarentena. Se pergunta ao verbo, quem está em quarentena? Todos. Então todos é o sujeito. Ok? Todos. Sujeito simples. É a mesma ideia de antes. É todos, está no plural, não importa todos. E se todos ali, ele é um pronome definido, ele assume o lugar de sujeito. Ele assume a função de sujeito dentro da estrutura, ok? Aí você pergunta ao verbo, novamente, quem estão em quarentena? Todos, ok? Então todos também é um núcleo. Núcleo. E o meu predicado estão em quarentena. Então é isso aí, pessoal. Mais uma análise da sintaxe bem simples, bem tranquilo, ok? Para vocês entenderem ele. Para a próxima. 2 meninas e 3 meninos fizeram a avaliação. Ok. Pergunta ao verbo. Quem fez a avaliação? Aí ele responde para ti. 2 meninas e 2 meninos. Então, quais são os sujeitos? 2 meninas e 3 meninos. Então, esse daqui, ó, é o sujeito da oração. Então, são o quê? Sujeito. Eu tenho meninos e meninas, então tem sujeito composto. Composto. Ok? Núcleo. Eu vou tirar aqui a... duas meninas e 2 meninos. Aqui eu tiro, o que vai me sobrar aqui? 2 e 3. Aqui eu vou ter que trabalhar o numeral. O numeral assume o núcleo.
2 meninas e 3 meninos. Vai assumir aqui o 2 e 3. Núcleo. Faltou acento no aqui. Ok, núcleo. E o predicado? Predicado, fizeram a avaliação ontem. Ok? Então aqui a oração é um pouquinho maior, né? A estrutura um pouco maior. O sujeito é um pouco maior também. Tá? Aqui tá os três conceitos básicos de análise da sintaxe. Vamos para o último aqui. Uma revoada de pássaros e um Panamá. Uma revoada de pássaro e um Panamá. Aqui tem... aqui eu posso trabalhar com bando, né? Acredito eu aqui. E um Panamá. Ah, tá. De borboletas. De borboletas. Foram atacados pelos gatos. Ok. Uma revoada de pássaros, um Panamá de borboletas foram atacados pelos gatos. Aí você pergunta, o que foi atacado pelos gatos? Uma revoada de pássaros e um Panamá de borboletas. Então tem aqui eu tenho uma revoada. Uma revoada aqui, ó, revoada. Aqui eu tenho um coletivo. E aqui tem um coletivo. Coletivo de pássaro, revoada e um coletivo de borboletas. Aí, então, é o meu... Qual é o sujeito? Eu tenho, então, uma revoada de pássaros. Falta o acento ali, pássaros. E um Panamá de borboletas. Sujeito composto. Bom, mas por que sujeito composto tem uma estrutura bem grande aqui? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho uma revoada que é o coletivo. Se eu colocar só revoada, eu tenho que especificar o quê? Porque, de repente, usa esse coletivo para outros animais, né? Já o Panapaná é só para borboletas mesmo, né? Mas aí tá aí, sujeito composto. Eu tenho 2 sujeitos, então o sujeito eu trabalho 2 coletivos. Ok? Núcleo, revoada e pássaros, ok? Núcleo é só isso ali. Revoada, pássaros. Pássaro com acento. Ou melhor, revoada e panapaná. Nada de pássaros aqui não. Esse aqui é o meu núcleo. Núcleo. Aqui está faltando a pontuação. Isso não vem ao caso. Isso aqui é só exercício, então vamos lá. Qual que é o predicado? Foram atacados pelos gatos. É isso aí, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho minha oração, uma estrutura bem grande, né? Aqui eu tenho a análise da sintaxe. Essa é a análise da sintaxe. Uma revoada de pássaros, um Panamá de borboletas, sujeito composto. Revoada, Panapaná, núcleo, é o núcleo da oração.
foram atacados pelos gatos. É o meu predicado, é o predicado no caso dessa estrutura. Ok? Espero que vocês tenham entendido até aqui. E até a próxima!